Tema de hoje: fragilidade. Fragilidade é o que o nosso ego sente quando ele está dissociado quanto possível do ser. Essas duas coisas existem o tempo todo juntas. Não existe num corpo vivo, não existe o ego sem o ser, não existe o ser sem o ego. Num corpo vivo não tem isso, né? Só que a nós, na nossa espécie humana, com essa inteligênciazinha a mais que a gente tem em relação aos outros animais, a gente tem o privilégio ou o fardo de podermos refletir a respeito de nós mesmos e termos algumas atitudes não tão associadas a esse ser. Então não existe uma dissociação completa do ser, entre o ser e o ego, num corpo vivo, né? Mesmo uma pessoa que está em coma está lá associado de alguma forma. Só dissocia quando morre. Aí o ser, a alma, a sabedoria, ela sai dali e fica o corpo, ok? O ego é uma ferramenta do ser. Ele é uma ferramenta do ser. Ele não é o ser. Ele é uma ferramenta do ser. Ele é uma extensão material do ser. Então, com essa inteligênciazinha a mais que a gente tem, a gente acaba se achando, se tendo certeza, e a gente começa a tentar fazer coisas pelo próprio ego. O ego tentando agir por si próprio. Repito, não existe a dissociação, mas existe um afastamento. E aí que reside a questão. Então o ego se afasta do ser, ele se distancia do ser. É possível fazer isso, né? Na medida que ele se afasta do ser, ele se afasta porque ele age, quando ele está agindo com base naquilo que ele vê e não no que ele sente. Na ameaça que ele vê de fora, ele se assusta, usa a inteligênciazinha a mais que tem em relação aos outros animais, e começa a fazer, é capaz de reflexão sobre si próprio. Isso é uma coisa que nos distingue dos animais, dos outros demais animais, e aí começa a procurar soluções, né? Só que ele, afastado do ser, ele, ao invés de achar soluções, ele aumenta o problema. Ele faz alguma coisa que parece solução. Aí com essa providência ele cria um outro problema. Parece que resolveu aqui, ele cria um outro problema. Aí ele vem resolver esse outro problema, parece que resolveu, mas cria um terceiro problema. E assim vai, é o cachorro correndo atrás do rabo, como sempre falo aqui. Esse ego afastado, quando ele se vicia, ele fica viciado no afastamento do ser, nesse distanciamento, quando ele vive distanciado do ser, aí que ele conhece esse trequinho chamado fragilidade, né? Aí ele fica, ele fica vulnerável, ele desenvolve medo, desenvolve insegurança, desenvolve a partir daí todos os grandes detritos emocionais típicos de uma humanidade ainda em estado de praga biológica. Gente, eu quero fazer um pequeno parênteses aqui sobre essa questão que eu falo todas as vezes aqui, o estado de praga biológica. Se a gente for pegar a história da humanidade, a formação do homem, do Homo sapiens, a coisa é muito complexa, não é tão linear assim quanto parece pra gente. Que aí veio o macaco e não sei o que, lá e gerou, e o homem se formou. Ou veio uma espécie extraterrestre que inseminou fêmeas de símios avançados, o Homo erectus, e aí surgiu a humanidade. Tem várias hipóteses, tem vários estudos científicos mesmo que comprovam que houve uma mistura muito grande e tal. Não é disto que eu estou falando. Quando eu falo de estado de praga biológica, eu estou falando de agora e o quanto para trás for possível enxergar o homem, ou comprovar, ou ter documentos que comprovem o homem em estado de guerra. Porque numa análise biológica do corpo humano, do todo humano, ele não é um ser briguento, não é para brigar. Ele se torna, ele tem essa capacidade, mas aí quando está doente, é porque a natureza dispara um impulso de destruição do semelhante, de si próprio, do meio ambiente, porque a natureza quer que morra um número de pessoas, de gente, para ficar aquele número que a natureza considera saudável para a espécie naquele lugar. É uma correção radical que a natureza tem para exercer. Mas como a gente tem aquela capacidadezinha a mais de inteligência em relação aos outros animais,
essa inteligênciazinha a mais é suficiente foi suficiente para que nós desenvolvêssemos em paralelo com o instinto de guerra, por causa do estado de praga biológica, que nós desenvolvêssemos a capacidade afetiva também, que é subproduto da colaboração. Colaboração é instinto básico na saúde, no estado saudável deste homem que nós temos há um bom tempo. O impulso básico dele é a colaboração, que evoluiu para cooperação, que evoluiu para a generosidade, que evoluiu para o afeto, que evoluiu para o amor, nos três formatos: amor onde tem sexo, amor incondicional e amor universal. Isto evoluiu em paralelo com o estado bélico do homem o tempo todo, porque a referência biológica ela não morre, ela fica lá dentro. Quando você põe um cachorrinho dentro de casa para viver com você, ele já é uma subespécie, porque é filho do cachorrinho que também ficava dentro de casa. Mas ele tem a referência biológica dele, que o negócio dele é um mato. Ele tem medo porque não está adaptado. A gente também, o negócio da gente, a gente fala tanto, vou para a natureza, mas vai lá para a selva para você ver como é que é. Você não tem preparo mais, você já está dissociado daquilo lá, há muito está afastado daquilo lá, e aí se torna frágil, né, por estar afastado daquilo lá, muito, embora lá seja o seu lar, vamos dizer assim, né? Seu ego conectado com o ser, você tem a sabedoria e você se vira em qualquer lugar, na natureza, que é o lugar onde onde você mora, é onde você existe. Mas a gente já virou quase que uma subespécie, o cachorrinho também. No entanto, a gente tem a memória biológica do que a gente é. A gente sabe que guerrear, o cara pode ser o mais fanático guerreiro do mundo, lutador, etc., bélico e tudo. Lá no fundo ele tem a referência da paz, do sossego, da tranquilidade. Ele vê como uma coisa inviável, impossível, talvez como uma coisa de sonhador, mas está lá a referência dentro da pessoa. Uns estão mais próximos, outros estão mais distantes. Então, quando eu falo de praga biológica, da humanidade em estado de praga biológica, é uma coisa recente na humanidade. Tem todas as junções, tem um mix. Se você for ler um livro de antropologia, de paleontologia, você vai ver que a coisa é complexa pra caramba. É uma mistura daqui, uma mistura dali, uma mistura de cada ali, de influências de lugares do planeta, enfim. Agora, resultou nesta espécie que hoje predomina no mundo, que quando você olha biologicamente, a vocação dela é colaboracionista, cooperativista, como eu falei aqui, até o amor, né? E ela está fora dessa excelência biológica, ela está guerreira, porque a natureza quer reduzir o número de pessoas. Não precisa exterminar. Tem planos aí em prática já, sendo colocados em prática para exterminar. E o pessoal, quem está em estado de praga biológica, vai pensar do ponto de vista bélico. Então ele pensa, bom, ele até entende que a humanidade está em estado de praga biológica. Então como é que a gente faz para ficar mais prático? Extermina. São 7 bilhões e meio, tira aí 7 bilhões, fica meio milhão, que é a ideia deles, aliás 500 milhões, meio bilhão, e pronto. Aí a gente consegue administrar bem 500 milhões de pessoas no planeta. Mas olha, isso é outra vez estado de praga biológica. Vai começar uma nova humanidade em estado de praga biológica, guerreira, bélica, etc, e por aí fora. Mesma coisa, só que com menos gente, certo? O bacana é você criar a sua força, sair do estado de fragilidade, porque a fragilidade é resultado do ego tentando a dissociação do ser, ou esquecendo-se do ser de tanto medo, tomado pelo medo, pela sombra. É você se associar ao ser outra vez. E como eu falo sempre aqui, é a meditação que faz isso. É a prática da meditação, não tem outro jeito, não tem outra coisa. A meditação é que rapidinho coloca você em contato com você. Aí não é mais o ego que vai ficar pensando na frente, ele fica de ferramenta. Ele vai ficar como uma ferramenta. Aí você intuindo, você fez a meditação, está em estado meditativo, você intui, aí você vai fazer coisas bacaninhas para você e para os outros. Seja qual for a situação, mesmo estando vivendo num meio ainda estado de praga biológica total, todo mundo brigando com todo mundo, competindo, etc, etc e tal.
Então, gente, todas as fragilidades que a gente tem, fragilidade no sentido amoroso, fragilidade no sentido pessoal mesmo, social, essas fobias sociais, essa dificuldade de conviver com gente que é viciada, que a gente se sente frágil, o próprio viciado entrou no vício por causa da fragilidade, isso tudo, gente, culpa, outra coisa absurda que a gente vive é a culpa, meu Deus, é o cúmulo da falta de visão. Gente, eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também, gente. Eu também tenho culpa. Não pensa que eu estou falando aqui porque eu já me liberei, eu estou liberado, sou acima disso. Nada. Imagina. Me surpreendo com culpa como qualquer um. A única diferença, talvez, é que quando a gente começa a estudar isso, a gente, quando sente a culpa, bom, estou doente. Eu sei que eu estou doente, então é melhor parar com isso, vou meditar. Porque se você faz a meditação, acaba a culpa na hora. Na hora. Você percebe que os erros que você fez foram frutos do nível de consciência que você tinha na hora que você fez aquele erro lá. Você nem achava que era erro. Você achava que era aquilo lá mesmo, por causa do nível de consciência. Aí você evolui. E que é o que a gente está para fazer aqui, a gente tá aqui para evoluir, para crescer. Aí você olha para trás e fala, poxa, não tinha outro jeito mesmo, né? Então eu errei ali, foi mal, né? Foi mal. Quer dizer, na verdade foi bem, porque eu aprendi, né? Foi mal na hora, eventualmente prejudiquei alguém, ou me prejudiquei só, ou prejudiquei a mim e ao outro. Mas foi aprendizado, assim o outro também me prejudicou e tudo. Então o que esta visão nova que toma o lugar da culpa traz? A compaixão em relação a mim, em relação ao quem me prejudicou. Aí você tem uma nova visão, você sai da culpa, você convive com gente viciada, você convive com gente que o cara está fora dele, ele se afastou demais do ser, fragilidade imensa, muita fragilidade, ele quer uma anestesia, ele quer não sentir que está doendo muito, então ele pega, toma pinga, cheira cocaína, cheira cimento, sei lá, bebe cola, cheira cola, ele faz qualquer negócio para esquecer, qualquer negócio, porque ele não tem a orientação, ele não tem a percepção, ou seja, é o nível de consciência, nível de percepção, ele não tem a percepção de que, espera um pouquinho só, é meditar, estou frágil, estou doente. Eu não nasci para me sentir frágil, talvez vulnerável, mas frágil não, porque na hora que você vê um predador, você se sente ali vulnerável, então você vai chamar o bando, que é como a gente vive na excelência biológica, você chama o bando, tem um predador aqui e tal, e vai todo mundo atrás do predador, segura ou mata o predador, se livra do predador. Enfim, numa sociedade bastante avançada, quando a gente tiver em estado de excelência biológica há muito tempo, então o predador nem chega perto, a gente vai se entender bem com o predador, vai ser outra história. Porque a gente não nasceu para comer carne, não nasceu, embora a gente coma, a gente não nasceu para comer carne, não nasceu para matar, ser vivo, esse bicho. A gente é herbívoro, a gente é colhedor, isso tudo está na excelência biológica. Não vai aqui nenhum policiamento ideológico, não, porque tem que ser vegano, tem que ser vegetariano, o carnívoro é o capeta, não, nada disso, gente. Até porque a humanidade, quando vive em lugar que tem neve, não tem o que comer, tem que comer bicho mesmo, vai imitar o predador. É o urso polar comendo lobo, então o cara está lá, ele vai plantar o quê? Vai plantar uma semente e esperar a semente crescer ali na neve, ele vai morrer de fome. Ou comido mesmo, se ele ficar parado ali, não dá para ser muito sedentário quando você vive muito na neve. Você tem que ser nômade mesmo. Você fica muito parado, os predadores localizam você, lobo, urso e o que mais for, e você fica muito vulnerável. Então ali precisa comer carne, não tem jeito. Mas aí, em estado de excelência biológica, o homem não vai para lugares onde ele tem uma vida, uma natureza que é hostil a ele. Ele vai procurar zonas mais tropicais, inclusive as zonas tropicais onde tem menor índice de câncer, estatisticamente, porque ali você tem mais vitamina D, você tem mais sol. Dá uma pesquisada nisso, veja os vídeos do Dr. Laí Ribeiro na internet. Eu vejo tudo, eu ouço todos, é aula para mim direto, aquela biomedicina, que é a medicina da cura, não a medicina da doença, do remedinho, é a da cura, né? Então o ser humano em estado de excelência biológica, ele vai procurar lugares mais saudáveis, não porque houve uma pesquisa de um laboratório, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele está conectado com o ser, ele tem a percepção, ele tem a intuição, e algo que para o ego é algo, né? Mas a gente sabe que é o ser a sabedoria indica, é lá. Aí você vai para lá, você vai viver lá, onde você tem mais
uma natureza mais favorável para você viver o melhor da sua excelência biológica, não é? Então, esta fragilidade que leva a gente a ter medo, ter culpa, entrar em vício, não conseguir fazer os exercícios de cocriação, as práticas de cocriação, que nada mais é do que você fantasiar algo que você necessita, não que você deseja, algo que você necessita para a sua vida. Segundo Osho, nosso querido Osho, o desejo é uma necessidade que enlouqueceu. Você não atendeu o desejo, ficou lá guardadinho e tal, vira um desejo. Aí já vira coisa do ego afastado. O ego junto, ele tem a necessidade e a sabedoria já fala para o ego, é lá que faz, para atender a necessidade. E se vai demorar para atender, tudo bem, o ego fica, porque ele está como ferramenta. O ser está indo atrás, está orientando, é a bússola que está orientando, é por aqui, vai demorar um pouquinho, o ego fica lá paciente, não é? Então é importante fazer essa distinção entre desejo e necessidade. Então você tem as suas necessidades atendidas quando você está conectado com o seu ser. Isto é essencial, okay? É da essência mesmo, a propósito é da essência mesmo. Então essa sensação de fragilidade, quando a gente a tem, na hora do exercício de cocriação, que a gente tem uma necessidade e quer que essa necessidade seja atendida, em que você vai dizer ao universo, o universo é o que? É você inteiro, é todo mundo, é tudo. E você vai exalar para o universo, você vai manifestar a sua parte na criação da circunstância que você necessita, não que você deseja, a que você necessita. O universo está aí com tudo disponível. Tem tudo o que você necessita, tem até o que você deseja também. É que quando você pede o que você deseja, quando chega não era bem isso. Agora, quando você abre o coração para ter as suas necessidades atendidas, as necessidades são atendidas e tudo bem, não tem desejo. Não teve necessidade enlouquecida, as necessidades foram atendidas. Aí quando você vai fazer a sua prática de cocriação, agradeço ao universo por estar vivendo uma vida maravilhosa com alguém que é maravilhoso. Enfim, você não imagina a pessoa, você não imagina uma circunstância, um bairro, uma casa, um carro, você não imagina, você imagina o que você está sentindo. Eu agradeço pela felicidade que estou sentindo, vivendo muito bem, com abundância financeira, abundância de saúde, abundância de amor, abundância no sentido profissional também. Eu sirvo ao meu semelhante e sou dignamente recompensado em todos os sentidos por isso. Pronto, com isso você já co-criou o seu parceiro afetivo, a sua residência, a sua profissão digna, a sua sensação de inclusão no grupo humano, que é exatamente a nossa necessidade básica, nos sentimos incluídos, né? E a exclusão, o pior castigo, vamos dizer assim, né? Então, na hora que você sai da fragilidade, na hora que você conecta o ego com o ser, pronto, aí você pode fazer o seu exercício de cocriação, está pronto para fazer. Aí quando você está tentando fazer o exercício de cocriação, eu agradeço porque, não, mas eu estou precisando mesmo é de $20 mil, não, agora $800 mil, não, e ferrou. Não, eu estou precisando, eu quero morar naquela casa, na rua tal, número tal, não, errado, corta, não, eu moro muito bem, eu moro numa residência que me faz feliz e que eu faço também essa residência feliz. Eu vivo em perfeita harmonia na residência em que eu vivo. Eu sou muito feliz no lugar em que eu moro. Pronto, você acabou de fazer a sua parte. Então quando você está tentando cocriar e que você está devaneando, você está frágil, porque você está inseguro, você está com medo, que trouxe a fragilidade. Eu acho que é fácil de entender isso, gente. Eu suponho que sim. Eu acho até que eu estou meio chovendo no molhado, mas é importante lembrar, porque na hora da cocriação muitas vezes vem insegurança, vem o medo. Não, mas pede tal coisa. Não, mas pede que seja hoje. Não, pede que seja tal dia, assim, assado. Isso não pode demorar. Não. Gente, o ser, a energia que habita o teu corpo sabe perfeitamente da agenda saudável para você. Quem não sabe é o seu ego, afastado do seu ser. Conectado ele sabe. Você acabou de meditar, está em estado meditativo, sabe tudo.
tenha tranquilidade, tenha paz de espírito. E aí você faz o que é para fazer naquele momento. Você encontra a felicidade no aqui e agora, na presença. Você encontra, melhor que felicidade, que é uma palavra um pouco vaga, você encontra saúde plena no aqui e agora, no presente. É tudo que a gente quer. Aquele momento em que você sente que está tudo certo, está tudo muito bem, você está muito feliz, você está alegre, você está amoroso e bem-humorado, porque uma coisa está do lado da outra o tempo todo. Quem está bem-humorado está amoroso, quem está amoroso está bem-humorado, e que está tudo bem, que você está em paz, aquela sensação de integração completa, isso está dentro de você, em algum lugar aí que muitas vezes se perde, porque o ego vai na frente, ele está frágil. Então quando você se sente frágil, quando você se sente às vezes incapaz de fazer de praticar alguma coisa que seja a cocriação, ou que seja um convívio interessante com alguém, você tem alguém na família que é viciado nisso, ou viciado naquilo, e que por circunstâncias você tem que frequentar aquela pessoa, enfim, então analise essas circunstâncias, intua, medite. Não dá para dar uma receita. Como é que você faz? Você não, tem uma receita. Quando o cara é alcoólatra, o seu companheiro, o seu parceiro, o seu sei lá o que é alcoólatra, tem que agir dessa forma. Não tem uma formulinha. Este alcoólatra é um trato, aquele alcoólatra é um outro trato, esse viciado em cocaína é um trato, aquele viciado em comida é outro trato. Cada caso é um caso. Agora, em comum que todos têm é o seguinte, é a fragilidade que advém do afastamento do ser. Aí você pode, no máximo, propor a meditação, que em geral a pessoa vai se sentir mais frágil ainda, dependendo do alto estágio de dependência, a insegurança está muito grande, a fragilidade está muito grande, a pessoa não consegue conviver. Então falar em meditar para o ego é morrer. Então a pessoa pensa, eu já estou morto, eu estou aqui respirando por aparelhos. Então se o ego for ficar passivo, eu vou morrer. Então falar em meditar é falar em suicídio. Para o ego parece suicídio, mas não é. Então vale o que? Uma oração e tudo em distância saudável, porque você não pode se estragar por causa disso, não pode. A gente acaba muitas vezes entrando naquela de, não, mas tem que ser caridoso, tem que não sei o que lá. A caridade a gente faz com o que sobra. A gente não pode fazer, porque aí não é caridade. Você vai ajudar uma pessoa que você não pode ajudar, você vai atrapalhar. Porque você vai acabar atrapalhando, porque vai chegar, você não tem energia, digamos, naquele momento você não tem energia para ajudar. Então você chegar perto, não, eu vou fazer, porque, não, afinal, porque tal doutrina diz que é para fazer, tal religião diz que é para fazer, porque dá tudo de você. Não, dá o que sobra. Agora, para ter o que sobra é preciso que você medite, que você esteja bem nutrido da essência da sua alma. E essa nutrição acontece quando o ego está ali submisso, passivo em relação ao ser. É bem assim, gosto de falar com essa ênfase toda, porque o ego é assim, vou meditar. Ele não vai meditar nada, o ego vai ficar quieto. O ato da meditação é a quietude do ego, e aí sim para promover a invasão do ser. Então o ego fica quietinho, é passivo. O ego não vai fazer nada, ele vai parar de fazer, ele vai abstrair-se. Aí isto é a meditação, não é fazer. A gente fala, vou fazer meditação, vamos fazer meditação agora, daqui a pouco a gente vai fazer aqui mesmo, no Foco no Afeto, a gente vai fazer uma meditação, mas na verdade a gente vai ficar quietinho. É isso, para dar oportunidade do ser, de cada um de nós, invadir o ego, entrar no ego, planificar, alimentar, para a gente sair melhor do que quando entrou, e depois ficar no estado meditativo pelo maior tempo possível e imaginável, que isto sim é saúde pura e plena. Então, gente, espero ter deixado bem claro aqui para nós, para mim principalmente, porque tudo que eu falo é tudo que eu preciso ouvir. Creiam, tudo que eu digo aqui é tudo que eu preciso ouvir, são os meus lembretes de aprendizados. Que a fragilidade nada mais é do que uma sensação, é falsa, porque essa fragilidade não existe, mas é a fragilidade do ego. Ele está frágil, ele acha que está frágil em relação ao meio, às circunstâncias. Ele está vulnerável em relação aos ataques, mas ele está assim porque ele se afastou do ser. Num paralelo mais ou menos louco que me ocorreu agora, imagina se você tem uma pele, tá? Essa pele aqui ela te protege da água, do frio, de algum ataque, alguma
paulado, você tem osso, então você é frágil, mas você está acostumado a conviver com essa fragilidade. Imagina que você fique em carne viva, que fosse possível. Você tira a pele e você vai ficar um ventinho na tua pele e você morre de dor. Então, quando o ego se afasta do ser, é como se ele tirasse, o nosso corpo tirasse a pele, como se fosse possível, você fica em carne viva. Qualquer coisa vai machucar. Porque ele está sem, a gente está sem a proteção, a gente está sem como é que se diz? A gente não está completo. O ego afastado do ser, ele não está completo. O ego não foi feito para se afastar do ser, ele foi feito para ficar junto. É que esta inteligênciazinha a mais que a gente tem em relação aos outros animais nos permite o afastamento. E em função essa permissão do afastamento, a isso algumas religiões dão o nome de livre-arbítrio. Eu posso me afastar de mim mesmo, me afastar de Deus, e posso me aproximar, eu tenho autonomia sobre isso. Eu questiono um pouquinho essa autonomia, porque eu me afasto, mas é uma ilusão. Eu não me afasto, na medida que eu me afasto eu adoeço. É que no começo não parece, é que muitas vezes a gente nem cresce numa cultura que nem cogita isso aí. Então o cara cresce, pega lá os vikings, por exemplo, que viviam dando paulado o tempo todo, matando, né, trucidando pessoas. Aquilo era o afastamento imenso do ser. Muito, muito afastado. Está avançado estado de praga biológica. Então essa pessoa não acha que está afastada, ela vive assim, ela acha que as coisas são assim. Aí num determinado momento, digamos que um viking naquela época tivesse caído uma ficha, ou sei lá, caiu uma pedra na cabeça, o cara, ele teve um estado de consciência alterado, não ficou insano, mas aí ele percebe que em algum momento ele se associou, ele ilumina. Naquele momento ele fica luminoso. Aí precisa ver depois no convívio social entre eles lá, como é que ele vai lidar com isso aí. Mas é possível que quem está afastado do ego se aproxime. Afastou-se, está doente. É que muita gente não percebe que está doente, porque nasceu numa cultura que há 48 gerações as pessoas vêm nascendo e vivendo daquele jeito, doentes, com o mesmo grau de doença, de patologia, que é esse afastamento do ser. Então, quando a gente fala de fazer meditação, a gente está falando de saúde. Quer resolver a saúde? Medita mais. Ah, não, vou para academia. Bom, beleza. Fazer natação, academia, esporte não competitivo de preferência, porque não tem nada a ver com a gente, a competição. Tudo bem, vai tratar bem do corpo mesmo, comer direitinho e tal. Só que deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês, por licença. Então você vai fazer academia, 0. Você vai comer bem, 0. Você vai fazer boas leituras, 0. Você vai dormir bem, 0. E por aí afora, você vai fazer um monte de coisa que faz bem, vai viver na natureza, 0. Se não tem um na frente da meditação, tudo isso aqui não tem valor. Você vai continuar sofrendo da sensação de fragilidade. Você vai continuar existencialmente deslocado. Tem que ter um umzinho da meditação, que é o que promove a associação do ego, a reaproximação saudável do ego com o ser. Muito bem, minhas amadas, meus amados, dessa forma eu encerro aqui a exposição do tema de hoje, fragilidade, um assunto muito importante. E vamos agora para o momento em que a gente vai fazer o quê? Curar a fragilidade, que é a meditação. O ego vai ficar quietinho. A gente fala, vai fazer meditação, mas a gente não vai fazer nada. É nada que a gente vai fazer. O ego vai ficar quietinho. Eu vou dar uma orientação para quem...